começar a gravação. A senhora é Adriana de Oliveira? Sim. Dona Adriana, a senhora está sendo submetida a julgamento hoje pela prática do seguinte fato. Fato 1. No dia 14 de abril de 2021, por volta das 3 horas da manhã, em uma residência localizada no assentamento 8 de abril, Jardim Florestal, área rural do município de Jardim Alegre e comarca de Ivaiporã, Paraná, a denunciada Adriana de Oliveira, dolosamente ciente da ilicitude de sua conduta, matou a vítima Carla Casaril, desferindo-lhe golpes de faca na região de seu pescoço e, ato contínuo ainda, asfixiou a vítima mediante uso de um tecido, apertando o pescoço da vítima, gerando estrangulamento, conforme laudo do exame cadavérico de movimento 31.1. Segundo restou apurado, a denunciada praticou o fato por motivo fútil, devido a uma discussão que teve com a vítima por conta de ciúmes, já que eram conviventes, e numa discussão banal por conta de vontade da vítima em se separar, praticou o fato. Segundo consta do caderno investigatório, a denunciada inicialmente jogou a vítima ao chão, batendo sua cabeça propositalmente por 2 vezes contra o pavimento, e ato contínuo pegou uma faca que estava ao lado do guarda-roupa e desferiu-lhe um golpe direto na garganta. Ao ver a vítima se debatendo, a denunciada amarrou com força os braços e pernas de Carla, com um tecido asfixiou a vítima, estrangulando-a. Fato 2. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do fato 1, em sua sequência, a denunciada Adriana de Oliveira, dolosamente ciente da ilicitude de sua conduta, com o intuito de ocultar o cadáver da vítima Carla Casaril, enterrou o corpo desta no quintal da residência acima mencionada. Segundo restou apurado, aproximadamente 3 horas após a morte descrita no fato 1, a denunciada entrou no quarto e viu o corpo da vítima inteiramente roxo e sem vida, momento em que enterrou o corpo em um buraco, utilizando um lençol e capins secos, com o intuito de ocultar o cadáver. Dona Adriana, a senhora não é obrigada a responder nada. Se a senhora não responder, não terá prejuízo algum. Mas hoje é a oportunidade aí da senhora dizer o que aconteceu para que os jurados possam fazer o julgamento. A senhora entendeu? Sim. Eu preciso daí que a senhora responda alto para que os jurados possam ouvir e que fique registrado, tá? Tá bom. Dona Adriana, a senhora, esse fato aqui é verdadeiro? A senhora matou a Carla? Sim. Sim. O que aconteceu? Qual que era o relacionamento de vocês? Meu relacionamento com a Carla sempre foi perturbado. A gente sempre brigava, por quê? Porque ela usava drogas. E eu proibi ela de usar drogas. Não gostava que ela usava. Porque sempre quando ela usava droga, ela ficava agressiva. Ela arrumava briga pra tudo. Motivo pra brigar com tudo. Nossa briga foi num sábado. Porque eu tinha trabalhado, que era pra ser o aniversário do meu filho, em maio. Eu trabalhei e falei que ia comprar um presente pro meu filho. E ganhei dinheiro nisso. Aí ela falou no sábado que queria comer lanche. Aí eu falei pra ela comprar, e na cidade comprar os negócios pra fazer lanche em casa. Aí ela foi e voltou. Falou assim, faz lanche pra você e pras crianças, porque eu já comi o meu. Beleza. Só que como ela comprou lá o lanche dela feito, por que ela não comprou o lanche e trouxe pra casa também, né? Feito, porque trouxe as coisas pra mim fazer em casa. E o dinheiro tava faltando, sabe? E ela, tipo, o comportamento dela tava como quando ela usava droga. Eu falei pra ela, você usou droga? Ela falou, não usei. Eu falei, você não é assim, você usou droga sim. Ela falou, não usei. Aí ela entrou pro quarto e falou, eu usei mesmo, que não sei o que. Eu falei, então a partir de hoje, não quero mais você, quero que você vá embora. E se você quiser sustentar seu vício de droga, você vai largar de mim, você vai embora. Aí foi onde que a gente se separou ali, né? Que foi até onde foi mencionado que a gente tinha brigado e tal, a gente se separou ali. Aí a gente nem se falou no domingo. Aí na terça-feira, na segunda nós passou de boa, mas não como um casal. Que a gente separava e dormia na mesma cama, normal. Ok. Aí na terça-feira a gente brigou de volta, que foi onde que a gente tava saindo. Aí ela começou a brigar, falou um monte de coisa pra mim. Eu joguei na cara dela onde ela tinha usado droga. E ali a gente teve uma briga bem feia. Aí retornei pra casa,
com o nariz cheio de sangue, minha mãe nem quis saber o que era. Aí fui pro meu quarto, de boa. A gente tava separada ali praticamente. Aí na quarta-feira, a gente acordou de boa, tomamos um café. Eu dei café pro meu filho. Foi a visita da assistente social lá em casa. Perguntou se estava acontecendo alguma coisa, assim, porque ela tinha feito um BO contra mim, que ela, por causa de crise de ciúmes, aí ela estava quase me matando com mata-leão, onde minha mãe foi me socorrer. Ela pegou e empurrou minha mãe bateu aqui, quase quebrou o braço. Aí foi onde que a gente brigou ali, eu agredi ela. Daí ela denunciou eu, fiz um BO. Aí, Quantos dias antes dos fatos, isso aí? isso aí foi na terça-feira. A gente brigou feio na terça-feira. Onde até eu gritei socorro pra vizinha. Aí na quarta-feira foi onde que a gente tava ali de boa. Não tava, tipo, que nem um casal, mas tava de boa, pelo menos. Aí eu lavei roupa, acontece, tava recolhendo roupa lá. Daí já era bem de tarde, não sei informar a hora direito. Aí eu escutei ela falando no celular que tava com medo de ser presa. Aí, quando ela falou que tava com medo de ser presa, eu achei que era o quê? Porque uma vez ela participou de um latrocínio. Ela falou pra mim. Daí, só que ela falou que a polícia não identificou nem ela e nem os caras que estavam junto com ela. Não deu certo isso aí, entendeu? Aí, falei, mas não foi isso. Aí eu entrei no quarto com tudo, já empurrando a porta. Perguntei pra ela, por que você tá com medo de ser presa? Ela falou, não tô com medo de ser presa, é meu amigo. E eu conheço a Carla quando ela tá mentindo. Ela era uma péssima mentirosa. Eu falei, não é verdade. Ela falou, não tô com medo de ser presa. Meu amigo falou, Carla, que era verdade. Ela falou, começou a ficar nervosa, falou, eu vou embora. Aí ela levantou, eu empurrei ela, falei, não, eu quero a verdade, tenho o direito de saber a verdade. Eu vou ter que ligar pra polícia pra saber com quem que eu tô casada, se eu tô casada com uma criminosa. Aí foi onde que ela confessou pra mim que ela estava sendo acusada de 2 estupros. E eram 2 crianças. A partir daquele momento ali, meu mundo acabou, sabe? Desabou. Comecei a chorar. Aí eu falei pra ela, poxa, você sabia que passei minha infância inteira sendo abusada pelo meu próprio pai. E agora eu descubro que eu tô casada com uma estupradora. Ela falou, não, amor, eu não fiz isso, você precisa acreditar em mim. Ela começou a chorar. Não, eu não fiz isso. Eu falei assim, então é por causa disso que aquele dia eu peguei uma cena de você mexendo no pipi do meu filho, que ela tava fazendo isso aqui, ó. O pipi do meu filho chega, machucou aquela pelinha. Foi onde que eu proibi ela ouvir essa cena. Eu tinha acabado de dar banho no meu filho. Tava secando ali em cima da cama. Foi uma semana antes que a gente tinha acabado de voltar. Aí eu falei pra ela, proibi ela de dar banho no meu filho, proibi ela de trocar meu filho, proibi ela de ficar junto com meu filho, sozinha. Daí eu falei, você abusou do meu filho também? Aí ela falou assim, não, porque com voz de deboche, porque se você acha que se eu não quisesse ter feito alguma coisa com ele, eu não teria feito, porque a oportunidade foi o que não faltou. Porque você sai trabalhar, você deixa ele comigo. Você vai resolver alguma coisa, você deixa ele comigo. Qual que é a idade do seu filho? 6 anos, ele tinha 4 na época. Daí ela falou, eu não fiz isso, eu jamais faria isso com a criança, não sei o quê. Tá bom. Ela falou, eu vou embora, já que você não acredita em mim, eu vou embora. Aí a hora que ela foi levantar de novo, fui fazer ela sentar. Aí foi onde que ela me empurrou, caí no chão. E ali ela começou a me dar vários chutes. A gente teve uma luta corporal ali por alguns minutos. Não sei informar direito qual foram. Sei que a gente ficou bem machucada. Foi onde que eu senti, ela só fazia assim com a mão, assim, ela batia, ela dava chute na minha cara, tudo. Deu um chute na minha cabeça, quase apaguei, assim. Daí ela parou, foi onde que eu falei, tava no chão lá, muita dor, daí eu falei pra ela assim, agora você foge, né, sua estrupadora de criancinha, vou ligar pra polícia agora. E ela saiu do quarto. A hora que eu consegui levantar pra pegar o celular, ela pegou e voltou com a faca na mão. A hora que eu vi ela, eu tenho pânico de faca. Eu sempre via o estrupador pegando e ameaçando minha mãe de matar minha mãe e tal, com faca. Que estuprador? É o meu próprio pai, o que abusou de mim. Daí eu falava pra ela, sabe, que eu tinha medo de faca e tal. E ela sabia disso. E sempre quando a gente falava que ia separar dela, ela pegava faca pra me matar, ficava passando, assim, sabe. Até, inclusive, na casa da mãe dela, ela pegou
A mãe dela achou até que era arranhão de unha, sabe? Ela passou a faca assim no meu pescoço. E a gente brigou feio lá na casa da mãe dela, a gente acabou se separando, que foi essa última vez que a gente voltou, onde que aconteceu essa tragédia. Daí eu fui tentar tirar a faca dela, sabe? Porque eu fiquei com muito medo de morrer aquela hora, que eu sabia, ela tava muito nervosa. Aí a gente entrou ali, uma luta ali. Aí ela pegou e passou um mata-leão em mim. E ela sabia lutar, ela tinha mais força que eu. Sempre. Aí ela me passou um mata-leão. Aí quando ela passou aquele mata-leão em mim, eu comecei a fazer assim nela, sabe? Dar cotovelado pra ela me soltar. Ela sempre me dava mata-leão, porque ela sabia que eu não conseguia me defender. Aí do nada, assim, ela apertou bastante assim. Aí ela soltou. No que ela soltou, eu olhei pra cara dela assim, vi que a faca caiu do lado. Aí eu olhei, ela tava assim, desse jeito assim. Aí eu já vi que tava escorrendo sangue assim. A hora que ela tirou a mão, que ela fez assim, esguinchou sangue em mim. Eu tava na frente dela, esguinchou sangue. Aí eu falei, amor, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Tipo, eu entrei em pânico aquela hora e ela caiu no chão, já apagou. Aí eu, amor, fala comigo, pelo amor de Deus, fala comigo. Aí tinha um pano, eu peguei aquele pano e comecei a pressionar. Isso tava saindo muito sangue. Aí eu catei e enrolei ele no pescoço dela. Enrolei ele e dei um nó bem em cima, assim. Amenizou, daí eu cheguei. Falei, amor, pelo amor de Deus, acorda, fala comigo. Ela nada. Do nada ela catou, ela olhou assim pra mim, assim. A faca tava do lado dela, assim. Aí ela olhou do lado, assim, pegou a faca e já partiu pra cima de mim fazendo isso aqui, sabe? Aí eu tava com muita dor. Eu tentava tirar a faca dela, eu não conseguia. E eu senti que a faca tinha pegado em mim, aquela hora que ela tava atacando a faca. Aí eu peguei, não sei se eu dei um soco, foi um tapa, que a faca voou, sabe? Aí eu catei, falei, peguei no pescoço dela, falei, para, pelo amor de Deus, para, você vai me matar, para. E apertei com muita força. Eu tava em pânico, sabe? Eu só não queria morrer aquela hora, eu não queria de jeito nenhum. Aí eu catei e apertei o pescoço dela. Sabe quando você vê sangue assim, que sua vista chega e escurece? Que lá aconteceu comigo. Aí ela, do nada, ela parou assim. Ficou quietinha. Eu, vendo aquela cena, eu falei, nossa, não acredito. Quando você faz uma coisa assim que você não acredita, não consegue. Nunca me imaginei fazendo aquilo lá. É uma coisa que eu não queria, entendeu? Jamais eu amo ela. Eu não queria acabar com a vida da mulher que eu amo, entendeu? Eu só queria que ela parasse de me bater, porque eu sempre apanhei, desde o primeiro mês que a gente estava casada, sempre apanhei dela. Quando ela usava droga, ela ficava incontrolável. Por que a senhora continuou com ela, então? A senhora Porque eu amava ela. O relacionamento era conturbado, a senhora está dizendo que ela batia na senhora desde o primeiro mês de Porque eu amava ela. A senhora está dizendo que ela era usuária de drogas. Sim. Por que a senhora continuou com ela? Porque eu amava ela. E a gente sempre separou, ela prometia tudo pra mim, entendeu? Que ela ia mudar de vida, que ela ia largar de usar droga. E realmente, quando a gente ama, a gente acaba sendo trouxa. A gente fica acreditando na mudança das pessoas. A senhora disse que ela viu ela mexendo no órgão sexual do seu filho. Sim. E mesmo assim a senhora continuou com ela? Continuei com ela, só que proibindo ela de ficar perto do meu filho. Mas isso disse foi uma semana antes, a senhora falou? Foi uma semana ou 2 semanas antes, eu não lembro direito. Tá. Me diga uma coisa. Eu não entendi como que apareceu esse sangue e começou a jorrar do pescoço dela. A senhora deu uma facada no pescoço dela? Não, momento algum. Ela que estava com a faca na mão, eu só estava me defendendo. Tava dando cotovelada nela. Tá, daí a senhora disse que começou a jorrar sangue do pescoço dela. Começou. A senhora foi lá e amarrou um pano. Eu tentei estancar o pano. E depois disso, ela ainda continuou atacando a senhora? Não, ela desmaiou ali, essa hora que ela viu, ela tinha pânico de sangue. Qualquer coisinha pra ela, se ela cortasse o dedo, ela já entrava em pânico, ficava em pânico já. Mas a senhora falou que amarrou um pano aqui, e daí ela olhou pro lado, pegou a faca e foi pra cima da senhora. Eu amarrei o pano, ela tava desmaiada ali a hora que eu amarrei o pano. Eu tentei conter o sangue, não consegui, tava muito sangue. Aí passou no pano, assim, eu vi que não ia dar conta, eu amarrei o pano, assim, enrolei no pescoço dela e dei um nó, pra pressionar aquele sangue. Aí parou, ela tava desmaiada nesse momento. E eu falei, amor, acorda, pelo amor de Deus, acorda, fala comigo.
E ela, do nada, assim, ela abriu o olho e ela já catou a faca e já veio pra cima de mim. Eu tava com muita raiva aquela hora. Aquela hora eu senti que eu ia sangue morrer. saiu do pescoço dela? Ela conseguiu fazer Sim. isso? E esse machucado no pescoço, esse golpe no pescoço, não foi a senhora que deu? Não, momento algum. Não sei como isso aconteceu. E daí como que a senhora está sendo acusada aqui de ter asfixiado ela depois? A senhora Sim. sabe explicar isso? Sim, que foi na hora que ela tava com a faca, a última vez, quando ela acordou, que ela veio com a faca pra cima de mim, que onde que foi que acertou aqui, ó, a facada dela. Tá. Só que eu achei que tinha acertado aqui, porque ela me deu muito chute. Até hoje eu ainda sinto dor na costela. A senhora falou que ela deu chute até no seu rosto. Sim, no meu rosto. Todo momento eu tava assim, eu só sabia Tá. defender o rosto. Aí, em que momento que ela parou e que a senhora conseguiu sair do quarto? Quando eu tava com a mão no pescoço dela, que eu apertei pra ela parar com aquilo. Só não... Eu tava com muito medo de morrer na hora. Porque eu sabia que ela ia me matar. Porque eu tinha ferido ela. Mesmo sabendo que foi sem querer, mas... Aí a senhora apertou o pescoço dela? Apertei. Com que intenção? Que ela parasse. Tá. E daí a senhora parou de apertar quando ela parou? Quando ela parou. E depois o que a senhora fez? Pois eu fiquei sem chão. Não sabia o que fazer. Aí eu falei, a única solução que agora é me matar. Foi onde que eu tomei vários remédios. Que remédio que a senhora tomou? Uns remédios que eu tomava pra depressão. Eu não sei o nome deles agora. Sei que tinha diazepam. Tinha um monte de remédio. E depois o que a senhora fez? Eu tomei esses remédios, tomei vodka por cima. Eu só lembro que eu vomitei. Depois disso eu não lembro de nada. Eu acho que eu fiquei desacordada, não sei. Aí eu acordei e já sei que era tarde. Eu não sei informar que hora que aconteceu isso. Não sei a hora que eu acordei, não sei. Eu acordei com muito frio. Olhei, ela tava do lado. Eu fui abraçar ela, ela tava muito gelada, muito gelada. Aí já levei aquele susto. A hora que eu olho debaixo de mim, eu tava numa poça de sangue, assim, horrível, assim. Tudo molhado. Eu fiquei apavorada. Meu Deus, o que aconteceu? Eu olhei pra ela, ela tava gelada. Tava gelada já. Eu só sabia que a minha família não podia ver aquela cena horrorosa. E meu filho tem o costume de acordar e já ir lá pra minha cama, pular. O seu filho estava na casa? Meu filho tava. Era de noite isso aí, quando aconteceu. E ele não viu nada? Não, Estava dormindo? tava dormindo. E tinha mais alguém na casa? Tinha minha mãe e meu irmão. E sua mãe e seu irmão não presenciaram essa briga? Não, Não porque escutaram nada? a gente sempre brigou. A gente sempre brigou. Minha mãe nunca se meteu nas nossas brigas. E minha mãe Mas deve... nem quando a senhora viu ela sangrando e tal, a senhora não gritou? Não, a senhora não não. pediu socorro? Momento algum. Conseguiram brigar ali no quarto sem ninguém perceber isso? Sim, porque o som tava ligado, a televisão lá sempre tem som. Tem a televisão ligada, tinha a JBL ligada. Mas não É era de muito madrugada, é isso? Não sei que horas que era. Não sei informar que horas que era. Tá, daí depois que a senhora acordou, que viu que ela estava gelada, que tinha essa poça de sangue embaixo da senhora, o que a senhora fez? Aí eu peguei e falei, minha filha não pode ver isso, minha família não pode ver isso de jeito nenhum. Porque meu filho, como eu disse, ele sempre acorda e vai pro meu quarto brincar. Ele ia brincar com a Carla, ele ia fazer tudo lá. Aí eu pensei em colocar o corpo dela ali debaixo da cama. Mas o sangue o cheiro do sangue tava muito forte ali. E ali alguém ia perceber que ela tava ali, tipo, meu filho, ele costuma brincar lá no quarto. Aí eu lembrei que o estrupador fez um buraco pra fossa, quando ele tava em casa ainda. E deu laje no fundo daquela fossa. Aí ele encheu de pedra e deixou lá. Daí eu fui até esse buraco, tirei todas aquelas pedras que tava lá. Peguei uma enxada e tirei as terras também. Não era profunda aquele buraco. Eu falei que pensei comigo, é o único local que eu posso deixar ali pra minha família não ver. Não podia deixar minha família ver aquela cena, entendeu? Aí foi onde que eu voltei no quarto pra pegar ela. Tentei puxar ela, eu não consegui. O braço dela fez um estralo, sabe? Não consegui. Aí onde que eu peguei o cadarço e amarrei os braços dela e os pés dela pra mim poder puxar ela, porque ela tava muito pesada. Aí foi onde que eu arrastei ela. Consegui arrastar, fechei a porta do quarto de volta, que tinha muito sangue lá.
Aí eu levei ela até lá no buraco. Aí joguei um lençol em cima dela e uns capim. Aí eu voltei. Aí quando eu tava na metade do caminho, eu voltei e falei, pensei, porque lá é um sítio, lá tem cachorro, tem porco. Falei, vai que algum bicho desse mexe no corpo dela. Fiquei com medo. Aí catei e joguei um pouco de terra em cima dela. E voltei pro meu quarto. Voltei pro meu quarto, limpei todo aquele sangue que tava lá. Com medo de alguém entrar lá e ver aquilo lá. As roupas, na hora da briga, a gente esparramou toda a roupa lá, porque eu tinha lavado roupa, recolhi. Aí foi tudo pro chão. Aí foi onde que catei, limpei lá. Falei, eu só preciso achar um lugar seguro pro meu filho, né? Porque eu fiquei com medo da família dela fazer alguma coisa com meu filho, não sei. Fiquei com muito medo na hora. Aí foi onde eu mandei mensagem pra minha melhor amiga, falando pra ela o que tinha acontecido. E pra ela ficar com meu filho. Aí em seguida eu já liguei pra polícia, falando o que tinha acontecido também. E em momento algum eles me deram atenção, sabe? Acho que eles acharam que era trote, não sei. E eu não sabia o que fazer. Em momento algum eu quis deixar o corpo dela lá ocultado, entendeu? Aí eu voltei pra lá, tirei aquela terra. A senhora não quis esconder o corpo? Não, de jeito nenhum, de maneira O que a alguma. senhora quis fazer quando levou o corpo? Eu só não queria que a minha família visse aquilo lá, entendeu? Porque a minha mãe é doente, ela tem convulsão, entendeu? Se ela visse uma cena daquela lá, nossa, ela ia morrer na hora. Meu filho, principalmente, se ele visse, ele ia ver sei lá, ele ia ficar muito assustado, sabe? Eu só não queria que a minha família visse aquilo lá. Tá, e depois, quando a polícia chegou, a senhora falou tudo isso? Não. Porque no seu depoimento na delegacia foi completamente diferente do que a senhora está falando hoje aqui. Sim, eu sei. Por que a senhora não falou Porque eu não tudo queria isso expor no o dia? meu filho. Não queria expor meu filho, porque... Expor seu filho por quê? Sim, na hora que eu ia falar que foi por causa de estupro, praticamente. Entendeu? Porque é uma coisa que eu passei lá no meu passado, que é muito, Mas mexe assim, como demais que a com a senhora ia gente. expor seu filho? Seu filho estaria junto na hora da senhora ser ouvida? Ele estava junto? Não, mas eu iria falar do fato que eu peguei ela fazendo isso com meu filho, entendeu? Mas fora isso, a senhora está falando várias outras coisas hoje. A senhora não falou nada dessas outras coisas lá. E eu não me recordo direito o que eu falei lá na audiência, porque eu tava sob efeito de remédio. Eu tava tonta, atordoada quando eu fiz essas Na audiência, coisas. quando a senhora falou com o juiz ou lá na delegacia? Na delegacia. Quando a polícia chegou lá, a senhora disse que tinha sido agredida? Disse que tinha tomado remédio Não para me tentar se matar? recordo. Não me recordo disso. Não se recorda de ter falado isso para ele? Não me recordo. Tá. A senhora falou também aqui que uns dias antes, ela falou que a senhora falou que registrou um BO da agressão dela. Ela registrou um BO de uma agressão da senhora contra ela, mas porque ela tinha agredido a senhora primeiro. Sim, ela me agrediu. Ela falou que tinha participado de um latrocínio e falou que estava sendo acusada de estupro. Sim. E mesmo assim, a senhora continuou com ela naqueles dias? Sim, porque eu amava ela, eu acreditava. E isso aqui tinha acontecido onde? Esse latrocínio, esse estupro? Então, eu não sei informar direito isso aí. A senhora ficou sabendo só naqueles dias? Não. Esse aí, o latrocínio, eu descobri logo no início do nosso relacionamento, porque a gente não ficou muito junto. A gente separava, ficava meses separadas, depois a gente mas voltava. a senhora disse que estava junto com ela porque a amava. Sim. Se isso aqui a senhora descobriu no início, o latrocínio, então lá no início a senhora já amava tanto assim que não pôde Sim, porque terminar a o gente se relacionamento? conheceu em 2019, a gente casou em 2020 ali. A gente ficou junto, assim, uns 6 meses praticamente, que era ida e volta, e ela sempre prometendo mudanças. E do estupro eu fiquei sabendo no dia do ocorrido, que aconteceu, que foi o principal motivo. Então, porque aqui a acusação diz que a senhora matou por ciúme e porque ela queria ir embora. Sim, porque ela queria ir embora e eu queria que ela falasse a verdade pra mim. Então a senhora, aconteceu isso, a senhora não queria que ela fosse embora? Não queria, porque eu queria a explicação dela. Porque ela escondeu isso de mim tanto tempo. Mas mesmo tudo isso que a senhora está falando hoje aqui ser fatos graves e que poderia ter ajudado a senhora lá no início, a senhora
Mesmo assim, a senhora não quis dizer tudo isso lá na delegacia? No momento eu não pensei em nada, eu só queria morrer, entendeu? Eu falei, eu ia tentar eu ia me matar depois que eu enterrei o corpo dela lá, entendeu? Coloquei o corpo dela lá. Mas ia se matar, mas a senhora foi lá no quarto e limpou tudo. Eu limpei pra minha família não ver aquilo lá. Mas se a senhora disse que ia se matar, a família não ia encontrar a senhora morta lá? Não, de jeito nenhum, porque eu ia tomar um monte de remédio de volta. Como eu liguei pra polícia, já tinha falado o que aconteceu, eu ia descer na cachoeira, porque eu não sei nadar, a cachoeira é alta. Eu ia tomar um monte de remédio e ia me jogar lá dentro, ninguém ia achar eu. Tá. Mas o corpo dela eles iam achar, porque eu liguei pra polícia e falei onde que tava. E depois que a senhora limpou o quarto, tudo o que a senhora fez? Depois que eu limpei o quarto, eu voltei lá com ela, tirei toda aquela terra e coloquei o lençol por cima dela e um pouco de capim. Aí eu falei, vou me matar, né? Que foi a parte que eu falei. Mas por que a senhora tirou a terra se a senhora disse que pôs a terra justamente por causa de animais que tinha ali na Porque na eu tinha propriedade? ligado pra polícia já, eu achei que eles iam chegar rápido. Porque a cidade lá, Godoy Moreira, onde que é perto lá, é bem pertinho, do lado praticamente. Eu achei que a polícia ia ser rápida. Tá. Daí eu... A senhora foi lá, tirou a terra de cima, pôs um lençol, pôs o capim e fez o que daí? Daí eu falei, eu agora vou me matar. Voltei pra pegar os remédios no quarto, dei de cara com a minha mãe na porta. Aí eu entrei em desespero. Falei, mãe, falei o que eu Mas tinha a senhora já feito. não tinha tomado todos os remédios antes e depois vomitado? Não todos, eu tomei uma quantidade lá. E tomei vodka por cima, só lembro que eu vomitei. Só isso. Antes de eu apagar. Depois que eu apaguei, é isso que eu tô falando. Aí eu voltei e dei de cara com a minha mãe. Depois que eu vi minha mãe, eu entrei em desespero. Falei, mãe, falei pra ela o que tinha acontecido. Minha mãe não acreditou. Ninguém tava acreditando em mim. Aí eu falei pra ela o que tinha acontecido. Ela falou, para de brincadeira besta, menina. Brincadeira boba. Aí minha mãe foi no banheiro, voltou. A hora que minha mãe voltou, ela, bum, no chão, caiu. Aí eu falei, pronto, matei minha mãe agora. Fiquei desesperada. Já pedi ajuda pra vizinha, mandei mensagem pra ela, que foi o sprint que passou. Falei do que tinha acontecido, que era pra ela chamar a polícia, que minha mãe era pra ela ajudar minha mãe, que minha mãe tava passando mal. Já falei pro meu, escrevi um bilhetinho também, falando a mesma coisa quase que tava na mensagem. Falei pro meu irmão levar meu filho lá na casa da vizinha. Aí fiquei lá cuidando da minha mãe, que eu não podia descer lá na cachoeira, porque é longe, deixar minha mãe morrendo ali, né? Eu falei, ter que esperar, ter que cuidar da mãe, lá na cadeia eu me mato. E foi o que eu fiz e me salvaram a tempo. Aí chegou, eu nem sei o que os policiais me perguntou lá, eu só falei que ela queria ir embora, só eu não me recordo direito o que eu disse lá. A senhora chegou a tomar remédio pela segunda vez? Tomei. A senhora disse que a sua mãe caiu ali e tal. Como assim, na segunda vez? Na hora que eu fiz o ocorrido lá? A senhora disse que foi lá, depois que a senhora limpou Não, o não quarto, cheguei, a porque... senhora foi lá, tirou Não. a terra de cima do corpo, jogou um lençol, Não jogou tomei o palha, remédio pela segunda vez. ia voltar para tomar remédio. Sim. E encontrou sua mãe. Sim, eu ia levar o remédio até lá na cachoeira, era lá que eu ia tomar, porque os remédios que eu não tava... Mas a senhora chegou a tomar o remédio Não tomei. segunda vez? Não tomei a segunda vez, porque minha mãe passou mal. Me diz uma coisa, a senhora queria matar a Carla? Jamais, nunca na minha vida. Qual foi a intenção da senhora, então? Jamais, só queria que ela parasse, que aquilo lá, porque eu senti que eu ia morrer, entendeu? Ela tava, nossa, O que a senhora fez com a faca depois? não fiz nada, a faca ficou ali no chão, Ficou ali? ficou ali. Mas a senhora não limpou o quarto? Limpei, Pra sua mãe, não, pra a hora ver? que ela tá, enquanto o corpo dela tava ali, a faca tava ali no chão, todo E momento. depois que a senhora limpou o quarto? Depois que eu limpei o quarto, eu achei a faca ali no meio das roupas, eu catei e limpei ela. E guardei numa gaveta que não era o lugar da faca, guardei lá embaixo. Depois a senhora apresentou a faca pra polícia? Apresentei. A senhora já tinha sido presa, Nunca. processada alguma vez? Nunca. Nunca? Na época dos fatos, a senhora trabalhava no quê? Trabalhava na roça, ajudando minha mãe. A senhora tem um filho só? Tenho um. Morava na casa da senhora, então, a senhora, a Carla
Minha mãe, meu filho e meu irmão. E seu irmão. E tava todo mundo lá na casa, mas ninguém ouviu essa briga toda. Entendi. Dr. Carlos Eduardo, tem perguntas? Tenho sim. É isso, em questão de ordem. Uma orientação técnica, ela vai exercer o serviço parcial, vai responder e esclarecer o juízo, os questionamentos vai responder a defesa, agora só a gente não vai responder as perguntas do Ministério Público. Tá certo. Eu vou formular minhas perguntas e ela decide se ela vai responder. Só, antes do doutor formular, eu faço questão de ler o artigo 15 da Lei de Abuso de Autoridade. Constranger a depor sob ameaça de prisão, pessoa que tem razão da função, ministério ou ofício, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Parágrafo único. Incorre a mesma pena quem prossegue com o interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio. Então, se Vossa Excelência me prosseguir, Vossa Excelência está incorrendo no crime de abuso de autoridade. A sua cliente ainda não disse que não quer responder, então vamos perguntar para ela, né? O senhor que está dizendo que ela não quer responder. A senhora não vai responder as perguntas do Ministério Público? Não. Não? Perfeito. Tá certo. Doutor, tem perguntas? Sim, Excelência, obrigado. Assistente de acusação. Assistente de acusação, ela também não, a senhora não vai responder as perguntas do assistente de acusação? Não tô. Não? Tudo bem. Pode perguntar, doutor. Adriana, você relatou pra gente aqui que você sofreu alguns abusos quando era criança. Sim. Pai. Vocês lembram quantas vezes esses abusos aconteceram? 3 vezes. 3 vezes. Você tinha que idade? Eu tinha 11 anos quando ele conseguiu, mas outras vezes ele passava a mão em mim, porque a gente morava numa casa bem simplesinha, onde dormia eu, minha mãe e ele. E ele tava lá com a minha mãe e ele ficava passando a mão em mim. Foi o que eu me recordo, mas quando ele conseguiu abusar de mim mesmo, eu tinha 11 anos. Tá, então ele chegou a estuprar a senhora 3 vezes, isso? Sim. Uhum. E nas outras vezes ele aliciava a senhora? Passava Sim. a mão nas suas partes, Aham. isso? Ele, quando praticava esses atos, ele usava faca, usava arma, usava alguma Arma. coisa? Um Arma? revólver 38. E faca? Faca também. A senhora, por evidente, ficou traumatizada com tudo isso. Sim, eu tenho pavor de faca. A senhora desenvolveu, a partir desses atos praticados pelo teu pai, algum problema psíquico? A senhora tomava remédio? Sim, depressão. Depressão? Desde os meus 11 anos eu tenho depressão, trauma. E desde os seus 11 anos a senhora toma remédio? Não, que eu Não? fui conseguir passar em médico, eu já tava de maior já quase. E a senhora não passou em médico antes por quê? Por falta de dinheiro? Não, porque ninguém me levava. Ninguém te levava. Ninguém me ajudava. A senhora conheceu a Carla onde? No hospital regional, onde ela estava internada por droga e depressão e eu por depressão. A Carla estava internada por droga e depressão. Sim. E a senhora por depressão. Sim, Essa depressão que a senhora informa aqui é uma depressão provavelmente proveniente desses abusos praticados pelo seu pai. sim. Por tudo, por ver ele batendo minha mãe, por apanhar muito, por Seu estupro. pai batia na tua mãe também? Sim, sempre. Ele batia muito em você? E batia, e não deixava nem eu estudar, só era trabalhar. Você estudou até que série? Eu, na verdade, nunca estudei nada, mas as professoras me passavam por dó, eu acho. Tá, mas você foi até o colégio até que série? Até o 6º ano. Até o 6º ano. Você relatou que conheceu a Carla nesse hospital e a situação era essa. Ambas estavam ali internadas por depressão. Sim. Quando você conhece a Carla, você menciona pra ela o motivo que você está internado no hospital? Sim, Então você mencionou pra ela que a razão de você estar internada eram os abusos praticados pelo teu pai. sim, Essa questão, portanto, era uma questão central na relação de vocês. Carla sabia desse fato. sabia o tempo todo. Tá, e daí vocês continuam conversando, já vão morar juntas? Como é que acontece? Como é que a relação de vocês se desenvolve? Eu saio do hospital, ela deixa o número da mãe dela comigo, Facebook, eu ganho a minha alta e ela continua nesse hospital Tá. por alguns meses. Aí ela sai e me procura no Facebook, manda mensagem, eu já estava até com outra pessoa, ela me manda mensagem, aí eu separo dessa pessoa e começo a ficar com a Carla. Mas não pessoalmente, por rede social. Aí Tá. ela... Mas vocês não moravam na mesma cidade? né? Não, Não moravam na mesma Não. cidade. Então o início da relação de vocês se dá de modo virtual. sim, virtual. Carla procura você. Sim,
Antes de se relacionar com a Carla, você já tinha se relacionado com outra mulher ou não? Sim, Já tinha se relacionado com outra Sim. mulher? Tá. E em que momento que vocês passam a residir sobre o mesmo teto? a partir do momento que ali a gente tinha um relacionamento ali na rede social ali e tal, ela descobria que ela tava usando droga de novo, eu terminava com ela. Aí foi um dia que não sei o que aconteceu, que eu acho que a mãe dela atropelou ela de casa, ela mandou mensagem pra mim: tô indo ir morar com você, tô indo te ver. Aí ela manda foto das passagens pra mim. Daí eu fiquei sem entender, né? Mas tá bom, voltei então com ela. Vocês não combinaram isso? Não, Ela jamais. foi morar Ela com a foi Carla. morar comigo. Mas você já tinha uma relação para poder Tinha. fazer isso, por óbvio. Sim. Você tinha ciência da Carla ter sido internada por uso de drogas ainda na adolescência? Eu acho que ela comentou comigo que ela tava lá internada por causa de droga, porque ela agredia a mãe dela também. Então ela tinha uma relação. Descreva a relação pra gente dela com a mãe dela. Não gostava da mãe dela, odiava a mãe dela, porque a mãe dela sempre queria que ela fosse a menininha e ela era mais o hominho, entendeu? A mãe dela tinha vergonha de andar então com ela. existia um problema com relação à mãe dela, Sim. relacionado à sexualidade também. Sim, que a mãe dela tinha vergonha de sair com ela, tirar foto com ela, porque ela parecia um homem. E que a mãe dela tentava controlar ela em tudo, queria que ela fosse a mulher, né? Mas não era. Tá. E aí vocês passam a morar juntas na casa da tua mãe. Sim, Mora quem ali naquela casa? mora eu, meu filho, meu irmão, minha mãe e ela. O teu filho, quando a Carla vai morar com você, tem quantos anos? 4 aninhos. 4 anos. 3 aninhos e fazendo 4. Tá. Como é que a tua relação era com o teu filho? Você cuidava dele diariamente? Você deixava ele com alguém pra cuidar? Não, nunca. Não deixava meu filho com ninguém. Só quando eu ia trabalhar e eu até levava ele às vezes. Você temia que teu filho pudesse passar por uma situação de abuso também? Que você Sim. tinha passado? Por isso que eu não me relacionei com homens. Por medo. Você para de se relacionar com homens por conta disso. Sim. O teu pai, que estuprou você nessas oportunidades, teve contato com teu filho alguma vez? Teve uma vez na cadeia que ele falou que estava morrendo, que ele queria conhecer o neto. Teu filho era pegado com você? Muito. Muito Super. pegado. Teu filho ia pra escola nessa época ou não? Não, ele começou a estudar com 4 aninhos. Eu já vim presa. Você mencionou pra gente aqui um episódio que aconteceu cerca de uma semana ou 2, envolvendo a Carla e o teu filho. Né? O que você viu exatamente nesse momento? Então, ela estava dando banho nele, né? Ela dava banho sempre? Sim, né? sempre. Você Ela fazia acompanhava os questão. banhos que ela dava nele, não? Não, ela Não? fazia questão de dar banho nele. Ela fazia questão de dar banho nele. Ela não deixava eu dar banho nele. Fazia questão de. Então, desde que ela vai morar com você, ela passa a dar banho no teu filho. Sim. No teu filho. E aí, nesse dia que você entra de surpresa no banheiro? Foi no quarto, ela trouxe meu filho, tava secando ele lá na cama, e daí tava lá só os dois. Aí eu vi ela fazendo isso aqui, sabe? Mas na hora, assim, tipo, Mas onde? No pênis do teu filho? no pipi do meu filho, sim. Na hora eu fiquei, tipo, né, deixei quieto. Daí eu cheguei, conversei com ela, falei assim, olha, a partir de hoje eu não quero mais que você dê banho no meu filho, não quero mais que você fique sozinha com ele, não quero mais que você troque ele. E meu irmão já, tipo, falou que a Carla já tinha ido sondar ele no banheiro, sabe? Teu irmão tinha quantos anos? Meu irmão tinha 9. 9 anos. Sim. E o teu irmão relatou pra senhora que a Carla tinha sondado ele no Aham. banheiro. Foi onde que eu chamei a atenção dela. Falei que ele já era um garoto de 9 anos ali, já, né? Que ela não precisava ela fazer essas coisas. E ela falou, não, é uma brincadeira, que não sei o quê, mas eu falei, não gostou. Não faça essas coisas. Voltando lá pra tua infância, quando você foi abusada, essa situação foi levada pra polícia? Na época não, porque o estuprador ameaçava de matar minha mãe e meu filho, meu irmão. Minha mãe estava grávida. Então não tinha como eu denunciar ele. Não E tinha. depois disso? Porque ele foi preso em virtude disso. Então, em algum momento isso foi levado pra autoridade policial. Sim, quando eu fiquei já ali com meus 13, 14 anos, eu tive coragem de denunciar ele. Foi onde que chegou uma intimação para ele, eu fui parar numa casa-lar. E ele fugiu quando chegou essa intimação para ele. Ele fugiu, ficou vários tempos foragido. Aí depois a polícia conseguiu pegar ele.
A senhora foi ouvida por psicólogos, por policiais, enfim, em relação aos estupros que a senhora sofreu? Sim, eles, quando eu era mais menor, assim, eles ficavam perguntando como foi. Eu não, tinha dificuldade de, é um trauma pra mim, entendeu? De falar como Falar foi. de novo sobre Sim, esse experimento. falar sobre aquilo de novo. E eu não conseguia me expressar como psicóloga também. Então, falar sobre os estupros que a senhora sofreu era traumático para a senhora. E sim, e até hoje. É por isso que a senhora não foi até a polícia contar que a Carla tinha mexido com o teu filho? Porque você não queria que o teu filho passasse pela mesma coisa? Não, porque eu já estava presa, eu não ia poder estar ali do lado dele. Eu não tive a oportunidade de perguntar pro meu filho se ela fez alguma coisa. E se ela fez? Eu não sei, entendeu? A senhora, então, estava tentando preservar o teu filho. Sim, todo Foi momento. por isso também que a senhora não relatou isso nas vezes que a senhora foi ouvida. A senhora foi ouvida em delegacia, Sim. a juíza pontuou, que a senhora contou uma versão. Sim. A senhora foi ouvida em juízo, a juíza também contou, que a senhora disse outra versão. Então a senhora contou outras versões com o intento de preservar o teu filho, é isso? Sim. Entendi. Tá. Voltando para a relação tua e com a Carla praticava algum esporte, lutava? Sim, ela sabia fazer um monte de luta. Acho que tinha várias medalhas ali, ela jogava bola, era bem mais forte que eu. Tinha Sim. várias medalhas. Sim. E que luta que ela fazia, a senhora sabe? Não sei, sei que era karatê e outras lá. E nas vezes que vocês saíram, chegaram às vias de fato, trocaram socos e pontapés, a Carla se utilizava então desse conhecimento teórico que ela tinha para te agredir? Sim, ela sempre me passou mata-leão, ela quase me matava. Tá, então a Carla quase te matou, a Carla quase estuprou, né? Enfim, teve um ato ali com o teu filho que a senhora viu, com o teu irmão, e a senhora não foi na polícia relatar nada disso anteriormente? Não. Não foi? Não. Por que a senhora não foi relatar? Porque eu passei a cuidar mais do meu filho, proibir ela de chegar perto dele, de ficar perto dele, proibir ela até de brincar com ele. A nossa relação ali precisava mudar alguma coisa, entendeu? Só E a senhora amava a Carla? eu amava muito. Amava muito. Então a senhora também deixa de levar ao conhecimento da autoridade policial por amar a Carla. Você Sim. confirma isso? Sim, que a gente acredita na mudança Então a das senhora pessoas. passou por cima desses Passei. fatos em nome desse sentimento que a senhora tinha. Pois bem, a senhora, no dia dos fatos, a senhora nos trouxe, isso foi trazido aqui, que você ouviu a Carla mencionando, conversando no telefone com medo de ser presa. Ela admitiu para a senhora que estava respondendo crimes por estupro de vulnerável? Sim, Admitiu? Sim. E ela chegou a descrever se essa situação envolvia uma situação na casa lar, que ela tinha passado uma escova nas regiões íntimas de uma criança. Ela falou isso para a senhora? não me recordo, sei que ela falou que era 2 crianças. 2 crianças. A Carla era uma pessoa agressiva? Muito, qualquer coisinha pra ela era porrada. Ela usava droga? Sim, Que droga que ela usava? eu vi ela usar pó e maconha. A senhora viu ela usar pó ou a Vi. senhora ouviu, ela Eu contou? vi ela usando. Foi onde que eu proibi ela, logo no início ali eu descobri que ela estava usando. Ela parou de usar perto de mim, mas ela usava escondido. A senhora usava droga? Nunca, Nunca usou droga? nunca, A senhora aceitava o fato dela usar droga? nunca, jamais. As drogas que a Carla utilizava eram também uma pauta que motivava Sim. as discussões que vocês tinham? Sim, porque ela usava droga, ela mudava o comportamento dela. Qualquer coisinha, ai, vai não sei o que, vai não sei o que. Ficava agressiva, tudo ela ficava dando soco, batia, tudo. A Carla era ciumenta? Muito, ela tinha ciúmes até do meu filho. Ela tinha ciúmes do teu filho? Tinha. Se eu ficasse muito brincando com meu filho, dando atenção pra ele ali, ela já chegava e falava, chega de dar atenção pra ele, dá um pouquinho de atenção pra mim. Ficava 24/48 grudado com ela. Quando ela usava drogas, ela ficava mais agressiva? Mais. Mais agressiva. Como é que a senhora sabia quais eram os sintomas que ela demonstrava para a senhora que ela estava utilizando drogas? O olho regalado, vermelho, ela ficava mordendo a boca. Sempre quando ela cheirava, ela ficava mordendo a boca. Quando ela fumava, a gente sentia até o cheiro, né? Então ela tinha esses comportamentos. Sim. A senhora, antes
desse fato, da senhora perceber esse ato que ela praticou com o teu filho, ela tinha mencionado para a senhora que ela respondia a algum processo por abuso? Não entendi a pergunta. A senhora toma ciência que ela praticava esses atos de abuso com o teu filho quando a senhora vê, certo? Sim. Antes disso, a Carla tinha mencionado para a senhora que ela respondia a algum processo? Não, por abuso? nunca. Fui Nunca descobrir mencionou. naquela quarta-feira, quando eu apertei ela pra ela falar a verdade pra mim. Porque que ela tava com medo de ser presa. Entendi. Então ela escondeu esse fato da senhora. Escondeu por 2 anos. Tá. O teu filho relatou para a senhora algum episódio envolvendo a Carla? Ou foi tão somente esse que a senhora percebeu? Somente esse. Eu nunca cheguei a perguntar nada pro meu filho. Tá. Dá para preservar o filho. Sim. Né? No dia dos fatos lá, a senhora estava onde quando a senhora ouviu ela falando no telefone? No varal, atrás da janela. E ela Tava tava no catando quarto. roupa. Ela tava no quarto, porque a cama fica assim, perto da janela. E aí a senhora ouviu ela dizendo que estava com medo de ser presa? Sim, A senhora entra no quarto e questiona ela. sim. Ela no primeiro momento admite que estava com medo de ser presa? ou ela Não, nega esse jamais. fato? Ela fala que é um amigo dela que tava com medo de ser preso. Aí, só que ela conhece, ela não sabe mentir. Como que a senhora sabia que ela estava mentindo? Porque ela ficava vermelha, ficava tremendo, ficava muito nervosa. E ela gaguejava demais. Eu falava, eu não te conheci, Gaga. E aí a senhora questionou e ela acabou contando. Sim, depois ela contou pra mim. Nesse momento que ela conta para a senhora se recorda da lembrança que a senhora tem dela abusando do teu filho? Sim, Você questiona ela? sim, eu pergunto pra ela, você estuprou meu filho também? Você abusou do meu filho também? Ela começa a falar que não, jamais ela faria isso. Ela não fez isso com ninguém, que ela não teria coragem de fazer essas coisas, sabe? Todo momento ela fala, não fiz isso. Aí vocês saem e aí, como é que começa a luta corporal de vocês? A Foi- senhora fala para ela ficar porque a senhora vai chamar a polícia, é isso? Sim, quando eu falo pra ela assim, será que você vai me contar a verdade ou será que eu vou ter que ligar pra polícia? Será que eu tô casada pra descobrir o que você fez? Será que eu tô casada com uma bandida e não tô sabendo? Tá. É porque os policiais relataram aqui, de modo informal, e aos nossos olhos até ilícito, que eles fizeram um interrogatório com a senhora, e a senhora disse, olha, o motivo que me levou a fazer isso é porque ela queria ir embora. E foi esse motivo, mas Foi porque ela esse queria ir motivo. embora para fugir, Sim, porque a senhora ia chamar a polícia. sim, Então, o que inicia a briga é realmente o fato dela querer ir embora. sim. Mas não porque a realmente. senhora não quisesse deixar ela embora por uma separação. Ela nunca quis ir embora por causa de separação. Eu que mandava ela embora. A mãe dela, quantas vezes a mãe dela ligar pra mim, falando pra mim buscar ela em tal lugar, porque ela tava sozinha na rua, que eu mandei ela embora. Então, nesse dia, o motivo de fato é que ela queria ir embora para Sim. fugir da polícia. Sim, Pois bem. E aí, ela começa a arrumar as coisas para ir embora. Como é que acontece? Explica pra gente essa dinâmica. não, ela só fala que vai embora, aí eu pego e falo que ela não vai, entendeu? Falo, eu quero saber da verdade, eu tenho o direito de saber da verdade. Ali, na hora que eu tento impedir ela de ir embora, ela já me dá um empurrão, cai no chão, onde ela me dá vários chutes e a gente começa a se debater ali, entendeu? A gente começa a brigar feio ali. E quando é que surge a faca? Quando eu tô lá no chão, aí eu falo pra ela, agora você vai fugir, né, sua estrupadora de Tá, então aqui criancinha. bate, a senhora cai no chão, e aí ela sai do quarto e busca Ela a sai, faca. ela sai, eu É achei isso? que ela tinha saído pra ir embora, entendeu? E aí ela volta. Daí ela volta quando eu falo que vou ligar pra polícia. Chamei ela de estrupadora de criancinha e falou, agora eu vou ligar pra polícia. Só foi tempo de eu pegar o celular ali. Na hora que eu peguei o celular, ela apareceu com a faca na mão. Entendi. E ela vem com a faca pra cima da senhora, com a intenção de ter agredido Sim, com a faca? sim. E vocês saem de novo em luta Ela corporal? tava muito nervosa e ali eu só queria tirar a faca dela, entendeu? Que é o que eu mais tenho medo, é faca. Entendi. A senhora tem o trauma da faca por conta dos estupros que a senhora sofreu. Sim. Tá. E aí, como é que acontece essa dinâmica? Porque acho que talvez tenha ficado mal explicado para o jurado, e é do interesse de todos que nós saibamos, que ela tem um corte, um pequeno corte de 6 milímetros no pescoço. E a senhora disse que a senhora não sabe como isso aconteceu. Não. Ela chega a dar um golpe, um mata-leão na senhora? Sim. Nesse momento que ela tá dando um mata-leão, ela tá com a faca? Tá. Tá com a faca. Tá, porque ela tava com a faca perto do meu pescoço. E foi mais ou menos nesse momento em que vocês duas percebem o sangramento no pescoço dela. Sim. Que ela tá com o mata-leão em mim, daí ela dá aquele apertão assim, e eu tô assim tentando me defender, que eu tava sufocada já, sabe? E ela falava alguma coisa nesse momento? Ela só falava ao fim mesmo, que você quer. Então, ela sempre falava assim,
Se um dia você me trair, eu vou matar você, depois eu vou me matar. Daí ela falou isso, você me traiu, eu não te matei, mas hoje você pode ter certeza que eu vou matar. E aí a senhora começa a se debater. Sim, eu tento me defender, dando cotovelada nela, sim. Então, provavelmente, essa facada, essa passagem da lâmina no pescoço se dá quando a senhora está se debatendo, isso? Eu acredito que sim. Tá. E aí sai sangue do pescoço da Carla. A Carla se assusta. A senhora também se assusta? Lógico, A senhora já tinha esfaqueado alguém alguma vez? nunca na vida, nunca imaginei. A senhora já tinha visto uma cena como essa? Nunca. Crime, sangue? Nunca, Isso te deixa nervosa também. sim. É nesse momento que a Carla cai? Sim, a hora que eu olho pra ela, ela tá assim com a mão assim, eu já vi o sangue escorrendo, sabe? Então Aí, a Carla está em defesa nesse momento. sim, eu já vejo o sangue ali escorrendo ali. Aí eu fico apavorada, falo, amor, não sei o que. Falo um monte de coisa pra ela, ela já cai ali no chão. No momento que ela caiu no chão ali, ela tava apagada. Aí foi quando eu vi o pano ali, eu peguei, pressionei ali, Tá. Então ela cai no chão e apaga. ela apaga. A senhora, se quisesse matar ela naquele momento, podia ter pego a faca e dado vários golpes Lógico, de faca? a faca tava ali no meu pé. E ela estava em defesa. Ela tava. Entendi. A senhora, então, vendo ela caída, tendo a faca à tua disposição, o que a senhora faz? Eu pego o pano e pressiono ali, Com que interesse? Por que a senhora pegou o pano e colocou ali? pra estancar o sangue. Então a senhora não queria que a Carla morresse nesse Jamais, momento. jamais. Quando a senhora diz que vai chamar a polícia, a senhora não quer que a Carla morra. Não, A senhora quer que ela seja responsabilizada. sim, o que eu queria pra todos os estrupadores. Tá. E aí a senhora então começa a pressionar o pescoço dela com o pano, Sim, para tentar estancar o sangramento. sim. E é suficiente a tentativa que a senhora tem ali de estancar o sangue? Não, porque o sangue, tipo, tava vazando demais, sabe? Tava esguinchando o sangue. Aí varou no pano, assim. Aí eu vi, aí eu catei, enrolei o pano em cima e dei um nozinho pra pressionar aquele sangue. Aham. E aí a Carla acorda, por isso que a senhora descreveu pra gente. Sim, daí eu fico tentando acordar, eu falo, amor, fala comigo, pelo amor de Deus, fala comigo, desesperada. Aí no momento, do nada, ela abre o olho assim e ela já cata a faca, já parte pra cima de mim de novo. E ela chega a desferir golpes na senhora? Sim, a hora que ela Onde é que mandou foram a esses faca. golpes? Aqui, ó. A senhora No consegue braço. mostrar pro jurado ali onde é que foram esses golpes, por favor? Então a Carla acorda, retoma a consciência e tenta desferir golpes contra a senhora. Sim. E desfere. Ela tava com muita raiva aquela hora. Depois disso, então, a senhora pressiona o pano até a Carla parar de se debater. Sim, a hora que ela tá lá com a faca na mão, não sei se eu dei um soco, o que foi um tapa, a faca voou assim e ela continuou, sabe, dando soco assim, e eu peguei no pescoço dela, falei, para, pelo amor de Deus, para. Eu tava apavorada aquela hora. Entendi. Então a senhora toma essa atitude com a intenção de parar. Pra ela, que ela parasse. Entendi. Tá. E depois disso, a Carla tá caída no chão, a senhora lembra bem, a senhora ficou assim, traumatizada? O que aconteceu? O que a senhora faz quando a senhora percebe que a Carla tá sem movimento? Eu entrei em pânico. A única coisa que eu queria ali era morrer. Só isso. E aí a senhora faz a ingestão dos medicamentos? Sim, eu tomo os remédios. Esses medicamentos que a senhora toma, quais medicamentos que é? Olha, é uns remédios bem fortes pra depressão e... Que a senhora estava se tratando? Sim. Aham. A sua mãe fazia uso de medicamentos também? Ela tinha desmaios? Sim, minha mãe usa remédios fortes também, que inclusive era esse que eu ia pegar depois que eu fiz lá. Que eu ia matar. Então, nesse momento da briga em que vocês estão tendo, a senhora tem a nítida sensação que a Carla ia te matar. Sim, Ou era a tua vida ou a vida da Carla. sim. Era essa a sensação que a senhora Sim. tinha? Eu tava com muito medo de morrer ali. Eu sabia que ela iria me matar. Ainda mais que eu descobri uma coisa que ela me contou, uma coisa que ela não queria que eu descobrisse. E aí a senhora faz a ingestão desses medicamentos? Sim. E aí a senhora faz o que depois que toma os medicamentos? Fica do lado do corpo? Fica fora da casa? Eu só lembro que eu tomei os remédios ali, tomei vodka por cima. Lembro que eu vomitei, depois disso eu não lembro de nada. Depois lembro quando eu acordei que eu tava do lado dela. Entendi. Então a senhora desmaia ali nas proximidades do corpo da Carla. Devo ter desmaiado. A senhora... É a senhora que liga pra polícia? Sim. A senhora liga pra polícia e fala... Em que momento que a senhora liga pra polícia? Quanto tempo depois? Logo depois que a senhora acorda? Logo depois que eu acordo, não. Foi assim, tipo...
fiz aquilo lá, eu levei ela lá no lugar dela, que tava lá. Uhum. Aí depois que eu faço tudo lá, limpo o quarto, aí eu chamei a polícia. Entendi. Aí eu, Você limpou o quarto e aí você chamou a polícia. Sim. E por que você chama a polícia? porque eu não queria, sabe? Porque eu amava ela, entendeu? Eu não queria que isso tivesse acontecido daquele Tá. jeito. E aí você tira o corpo dali, coloca o corpo naquela vala a senhora cavou inteira aquela vala? Não, já tava lá já. Já tava lá Tava aquela porque vala. era pra ser uma fossa que o estrupador fez lá. O estuprador teu pai. Sim, Então o teu pai, quando morava lá, ainda tinha feito aquela vala. sim. E por que não virou uma fossa aquela vala? Porque deu laje no fundo O dela. que é dar laje no fundo? Você pode explicar É uma pra gente? pedra enorme que dá no fundo, daí não tem como você cavar. Então aquela vala nem podia ser tão funda. Não tinha como. A senhora, quando retira o corpo dela da casa e leva até a vala, a senhora quer ocultar esse corpo da tua família ou da polícia? Da polícia, da minha família. Da tua família. Sim. Quando a senhora liga pra polícia, a senhora diz o quê? O que a senhora fala? Falo pra polícia. Eu ligo desesperada, eu falo, moça, tem como você vir aqui, pelo amor de Deus. Falei o que eu fiz lá, né? Falei onde estava o corpo e tal. A senhora Daí- já menciona na própria ligação onde é que Sim, tá o corpo? eu falo. E a pessoa que te atende, faz o quê? Ela não dá atenção. Achou que era um trote, não sei o que era. E aí, a senhora tenta ligar de novo pra polícia? Não. Nessa parte não. Não. Não tentei ligar. E Foi por que a senhora pede pra alguém ligar pra polícia? porque ninguém tava acreditando em mim. Então a senhora tentou ligar, a polícia não acreditou. Não. E a senhora teve que pedir pro aham, vizinho tive ligar. que pedir ajuda pros outros. Entendi. E quando a polícia chega lá, a polícia procura o corpo ou a senhora já mostra onde é que tá o corpo? Eles só perguntam onde que tá o corpo. Aí eu mostro. Vou lá, levo eles. É a senhora que direciona os policiais ao local do corpo. Sim. Entendi. Então a polícia não teve o trabalho de ficar buscando Não, jamais, o corpo, jamais. tentando encontrar. Não, jamais. A hora que chegou lá, eu já mostrei. E os policiais fazem o que pra senhora ali? Começam a indagar a senhora? Começam a perguntar as razões? Eu não lembro o que eles perguntou. Não lembro direito. Tá. É chamada ambulância pra senhora nesse momento? Não, pra mim não, mas pra minha mãe. Pra tua Que mãe. ela passou mal. Tua mãe passou mal com a situação. Sim. A tua mãe, ela chegou até esse momento a ter visto o corpo, a ter tido Não. contato? Não. E o teu filho? Porque eu levei lá justamente pra isso não acontecer, entendeu? Pra minha família não ver. Meu filho foi o que eu mandei meu irmão levar ele lá na casa da vizinha com um bilhetinho explicando o que eu tinha feito, porque ninguém acreditou em mim, ninguém esperava isso de mim, entendeu? O teu filho chegou a ver o corpo? Não, ver o jamais. sangue? A senhora Jamais. preservou ele disso? Sim, foi justo por isso que eu ponhei o corpo lá. A senhora estava machucada quando a polícia chegou lá? A senhora já tinha se limpado? Já tinha, porque minha roupa tava cheia de sangue, aí eu fui, tomei um banho, a roupa ainda ficou dentro de um balde. E daí que eu fui ver que o ferimento não foi aqui, mas estava com muita dor, sabe? Foi no braço. Entendi. A senhora já tinha pensado em matar a carne alguma vez? Nunca na minha vida. Apesar da relação de vocês ser uma relação conturbada, a senhora gostava da carne. Amava. Amava a carne. Sem mais perguntas, excelência. Obrigado, Adriana. Senhores jurados, alguma pergunta? Interrogatório encerrado?